Porque ele fechou assim danado. Eu não sei se salvou o vídeo. Tomara que tenha salvado. Então, gente, vamos lá. Que outro tipo de categoria a gente tem? Bom, a gente tem elementos também de área, né? Ou seja, se a gente quiser calcular o centroide de uma superfície, né? Que pode ser uma placa, ou pode ser isso aqui, né? Tipo uma concha. A gente pode obter de forma análoga, né? Utilizando aquela mesma formulação, só que agora ela é referida à área, né? Então, observem aqui a similitude das equações. São as mesmas equações, só que agora eu pego, em lugar de pegar um elemento aqui de comprimento, que seria um DL, um diferencial de comprimento, aqui eu vou pegar um diferencial de área. Então, vai ser a coordenada, né, desse elemento, de cada elemento, né, em torno dos 3 eixos, e aí eu vou integrar, né, dependendo da coordenada que eu estou querendo achar do centroide. Então, para x barra, vai ser, então, a integral de cada x, né, cada x aqui do elemento, pelo diferencial de área, e divide A, que é a área total dessa superfície. E assim a mesma coisa para y barra e z barra, né? Então, gente, uma coisa muito importante, porque o mais importante para vocês aqui é determinar o centroide de área, né? Porque a gente trabalha com seções transversais de elementos, né? Então, por isso, para a gente é muito importante o centroide de uma área. Essa parte aqui em cima do numerador, essa integral de x dA, integral de y dA e integral de z dA, eles são chamados de primeiros momentos de área. Certo? Observem que o momento de área, porque eu estou multiplicando uma distância por um diferencial de área, fazendo uma integral. Então, essa parte aqui em cima, né? Isso aqui, os numeradores, eles se chamam de primeiros momentos de área. Ou também momento estático de uma área. Você vai aprender isso também semana que vem, que vai ter esse assunto. Mas já estou falando aqui para vocês. Né? Já estou adiantando aqui essa informação. Para ver se o mouse funciona, gente. Pronto, agora foi. Que ótimo. Então, a gente pode definir também as coordenadas do centroide de uma área como o momento de área, o momento primeiro de área, dividindo a área total. Certo? Então, vamos lá. Bom, gente, de forma análoga, a gente pode fazer para um volume, né? Você vê que as equações, elas são análogas. Só que um volume, eu vou dividir ele, os meus elementos diferenciais, eles são de volume. Então, eu teria um DU, um DV, né? DV, que são elementos diferenciais tridimensionais de volume, né? E da mesma forma, a gente calcula, então, os momentos de cada elemento infinitesimal em relação a cada eixo e coordenada, né? E resulta da mesma forma naquelas formulações. Só que aqui colocando um elemento de diferencial de volume e dividindo pelo volume total do corpo. Certo? Então, se eu tenho aqui um corpo com um volume qualquer, você encontra aqui as coordenadas do centroide aplicando essa fórmula aí. Certo? Então, vamos lá. Bom, gente, uma coisa muito importante que vocês já precisam saber de cara é da simetria. Então, a gente tem muitas formas geométricas que elas têm condições de simetria, né? E nesse caso, gente, o centroide, ele vai ficar sempre sobre um eixo de simetria. Observem esse caso aqui, esse primeiro exemplo. Vamos supor que eu tenha esse elemento aqui, né, de linha, pode ser um fio qualquer.
Mas observem que ele é simétrico em torno do eixo Y, né? Esse lado aqui, ele é simétrico com esse outro aqui. Então, Y é um eixo de simetria. Certo? Então, o meu centroide, nesse caso, ele vai estar aqui no eixo de simetria. Certo? Só não sei a que altura, mas ele vai estar sobre o eixo de simetria. O que mais? Se eu tiver outra seção assim como essa aqui, ela tem dois eixos de simetria. Observem que ela é simétrica com relação ao eixo Y e ela é simétrica com relação ao eixo X, né? Ou seja, ela é simétrica com relação aos dois eixos. Então, o centroide, ele vai ficar aqui no meio, né? Ele vai ficar em cima dos dois eixos de simetria. E os dois eixos de simetria, eles se cortam aonde? Só aqui, né? O centroide tem que estar em cima desse eixo e em cima desse eixo. Então, obrigatoriamente, vai ficar aqui no centro. E a mesma coisa para um elemento aqui de tridimensional. Ou seja, ele tem eixos de simetria, porque isso aqui é um tubo, né? Então, ele vai ficar em cima dos eixos de simetria. E isso seria onde? Aqui no centro dele. Porque eu tenho um eixo de simetria aqui, Y, né? Então, ele é simétrico em torno de Y, ele é simétrico em torno do eixo X, né? E também em torno do eixo Z. Então, onde que coincidem esses três eixos? Ali, né? Então, nesse ponto, eu teria o centroide de um elemento aqui volumétrico, né? De um elemento tridimensional. Mas os centroides de área, que é o que mais interessa para a gente, né? Sempre lembrem disso. Quando tem um eixo de simetria, o centroide está localizado em cima daquele eixo. Certo? Ficou claro isso aí, gente? Essa propriedade é muito importante. Porque agora vocês vão aprender, para calcular centroides, você tem que escolher convenientemente esses eixos. E se você conhece que um eixo é de simetria, já você coloca aquele eixo ali e você sabe que o centroide vai estar localizado em cima do eixo. Aí você só teria que encontrar aqui a altura desse eixo. No caso de ter só um único eixo de simetria. Se você tem dois eixos, como nesse caso aqui, automaticamente ele vai estar aqui, né, na interseção desses dois eixos de simetria. E a mesma coisa aqui. Ele vai estar na interseção dos três eixos de simetria. Ou seja, aqui no centro desse tubo aqui. Concordam, gente? Ficou claro isso aí? Vou ver nos exercícios, ver se clareia. Porque é muita informação, professor. A cabeça dá uma travada legal. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é o conceito, né? Vocês entendem o conceito de centro de gravidade, centro de massa e centroide, né? É aquele ponto no qual eu coloco a resultante. Se eu falo de centro de gravidade, é naquele ponto onde eu coloco a força-peso como um único vetor, certo? Se eu falo de centro de massa, eu estou me referindo àquele centro, né, da massa do corpo, mas não estou considerando a gravidade. Só que o centro de massa, ele vai coincidir com o centro de gravidade. E também ele é conhecido como baricentro. Então, na literatura, vocês podem encontrar, né, centro de massa ou baricentro da seção, né? Ele também quer dizer a mesma coisa. Certo? Beleza. E se eu falo de centroide, então, gente, é que eu não estou considerando nem a massa, né? Nem o volume. Eu estou considerando apenas a geometria, né? Observem que aqui, essa viga, ela pode ser feita, essa seção aqui é uma seção de uma viga, né? Ela pode ser feita de qualquer material. Pode ser aço, pode ser concreto, pode ser madeira, qualquer material. O centroide, ele vai continuar ali, na interseção dos eixos de simetria. Por quê? Sempre e quando ela tiver uma densidade homogênea, né?
Se ela é homogênea, eu posso tirar essa informação do peso, né? Junto com a massa das equações. Então, o centroide, ele vai depender apenas da geometria. Isso, gente, tem muitas aplicações para a gente. Você vai aprender em outra disciplina, porque isso aqui tem muita aplicação para resolver problemas de viga, flexão, né? De resistência aos materiais, né? Vocês vão trabalhar muito com o centroide de figuras planas. É muito importante que vocês já aprendam, né? A determinar esse centroide, que isso fique claro. Beleza? Então, assim, se você não tem nenhum eixo de simetria, você não sabe onde está a posição do centroide. Aí você tem que aplicar as equações para encontrar ele. Então, vamos lá. Bom, esse exemplo aqui, gente, eu peguei do livro, né? Aí você pode até ver lá depois, mas eu só queria explicar aqui esse exemplinho de um elemento aqui de arco, né? Ele é um arco e ele está pedindo aqui para localizar o centroide desse arco circular, né? Então, vamos supor que você tem aqui, olha, eu coloquei aqui, ele tem um eixo de simetria, concordam? Ele é simétrico em torno desse eixo aqui, certo? Essa parte é simétrica a essa outra parte aqui. Então, já vocês sabem, por conta dessa propriedade, né? Se vocês enxergam uma figura qualquer, vocês veem que ela é simétrica em torno de um eixo, já vocês colocam aquele eixo, e já vocês sabem que o centroide, ele estará em cima desse eixo. Agora, vocês não sabem onde que ele se encontra, se ele está mais para cá, né? Se ele está mais para cá ou mais para cá, vocês não sabem em que posição, mas vocês sabem que ele estará em cima do eixo de simetria. Certo? Então, vamos lá. Nesse caso ali, que está sendo pedido o centroide desse elemento circular, o que que a gente pode fazer? Vamos lá. Bom, aqui a gente é mais conveniente usar aqui coordenadas polares, né? A gente está trabalhando aqui com elemento circular. Então, aqui fica claramente mais óbvio que é conveniente usar coordenadas polares. Certo? Então, vamos lá. Você precisa lembrar aqui de comprimento de um arco, né? O comprimento de um arco, comprimento L de um arco, deixa eu trocar aqui a cor desse. Esse é o comprimento de um arco, ele vai ser igual aqui. Ele vai ser o raio por um ângulo, né? Certo? O ângulo formado por esse segmento, né? Então, por exemplo, se eu quero determinar esse pedacinho aqui, seria um pedacinho diferencial, ele vai ser o quê? Esse DL, esse diferencial, esse pequeno comprimento aqui, gente. Agora, vou colocar de outra cor. Esse pequeno comprimento aí de arco, ele vai ser quem? Ele vai ser um DL, é um diferencial de arco, né? Um trechinho bem pequeno daquele arco. Então, ele vai ser calculado como? Pelo R, que é o raio, né? Se esse aqui é o centro da minha circunferência, certo? Isso aqui vamos chamar de ponto O, é o centro da circunferência. Seria esse mesmo aqui. Então, eu tenho um raio R. Então, qual vai ser o comprimento do arco? Do arco, do diferencial de arco. R de φ, né? De θ, perdão. É um θ isso aqui. Então, R de θ vai ser o diferencial de arco, que seria aquilo que está indicado aqui, né? Só vou escrever de novo aqui. Ele vai ser R de θ. Certo? Então, vamos lá. A gente não tinha equação que, para o caso de um elemento de linha, a coordenada do centroide
eu estou chamando esse eixo aqui do eixo X, né? Certo? E a origem de coordenada, eu estou colocando aqui no centro. Sempre tem que ter um eixo de referência para você saber aquele valor que você vai obter, ele está referenciado em relação a que ponto, né? Então, seria esse aqui. Então, vamos lá, gente. Vocês não tinham anteriormente essa equação, que para elemento de linha era x, certo? DL, dividido por L total. Então, é isso que foi feito aqui, só que ele foi passado para esse lado aqui multiplicando, né? Mas foi usada essa equação que vocês viram anteriormente. Então, isso é isso aqui. Certo? Só que quem é o meu L total? Bom, se você observar aqui, né? Como comprimento do arco LR pelo ângulo θ. Vamos lá, eu escrevi isso aqui com uma nomenclatura que vocês vão se confundir. Vou deletar isso aqui, porque eu chamei de θ a esse ângulo aqui pequenininho. Então, θ seria esse pequenininho que está aqui indicado, né? Esse seria θ. Então, por isso que o DL, que seria esse diferencial aqui de arco, vai ser R pelo ângulo θ. Agora, o L total, que vai ser o comprimento do arco todo, ele vai ser quem? Ele vai ser R pelo ângulo esse aqui todo, né? Que vale quanto? Se eu tenho alfa, é 2 alfa, né? O comprimento total do arco vai ser R, 2 alfa. Certo? Que seria isso que está aqui. Então, foi substituído aqui. R2 alfa, que multiplica x barra, vai ser igual a quê? Então, agora esse integral que está aqui em cima, no numerador. Eu vou integrar de menos alfa a ti alfa, né? Eu coloquei meu eixo aqui, x. Então, para cá eu tenho menos alfa e para cá eu tenho alfa. Então, vou integrar desse menos alfa até alfa x pelo dl. Certo? Só que quem é x? Observem, quem vai ser a coordenada x de cada elemento diferencial de arco? Essa coordenada x não vai ser mais do que r cosseno θ. Concordam? Que é esse lado aqui, né? Se eu tenho esse arco aqui, certo? Tem um triângulo aqui formado. Concordam? Para cada pedacinho. Então, esse θ, ele vai variar, gente, né? Ele é variável, depende de cada DL que eu estou pegando. Mas sempre a coordenada aqui em x vai ser r cosseno θ. Então, beleza, só foi substituído aí. X vai ser r cosseno θ e o dl vai ser quem? Isso que está aqui em cima, r de θ, r de θ. Então, só foi resolvido aqui esse integral, né? Como r é uma constante, e aqui também, r por r, r quadrado, né? Certo? E a integral de cosseno θ é menos seno, né? Certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Eu fiz aqui. Esse aqui, essa integral mais detalhada para vocês. A integral aqui de menos alfa a alfa, né? De r ao quadrado, certo? Multiplicando r com r, cosseno θ de θ. Vamos lá. Isso vai ser igual a quê, gente? Bom, r quadrado é uma constante, né? Então, isso vai ser r quadrado e a integral de cosseno é seno. Certo? Vamos lá. A integral de cosseno é seno, né? Que está aqui. Eu falei menos seno, mas eu me confundi. É seno, né? Então, vamos lá. A integral de cosseno é seno, certo, gente? Então, seria seno alfa. Seno θ, perdão.
Só que isso vocês vão avaliar nos limites, né? Vocês vão avaliar de menos alfa até alfa. Concordam? E dessa avaliação vai sair o quê, gente? Bom, R quadrado, sino alfa, menos, de novo avaliando, né? R quadrado, seno de menos alfa. Concordam? Só que seno de menos alfa, gente, é a mesma coisa do que menos seno alfa. Isso são identidades trigonométricas. Aí você precisa lembrar disso, né? Certo? Se você fazer essa substituição, então vai ficar o quê? R quadrado, seno alfa. Como aqui vai ficar um menos, um negativo, com esse negativo aqui só vai dar positivo, né? Então vai ficar mais R quadrado, seno alfa. E isso aqui? 2R quadrado, seno de alfa. Que seria esse resultado que está aqui, gente? 2R quadrado, seno alfa. Estão vendo? Então, fiz aqui essa integral mais detalhada para vocês, para que vocês vejam. A gente chega nesse resultado aqui. E aí é só, então, isolar, né? Deixar aqui em evidência essa coordenada x barra. Passar isso dividindo. Quando você passa dividindo, isso vai ficar o quê? 2R quadrado, seno alfa, dividindo 2R alfa. Então, isso aqui, eliminado, e aqui elimina um R, né? Então, fica R, seno alfa, dividindo alfa. E essa seria a coordenada do centroide, no caso desse elemento aqui, de arco, né? Então, cada vez que você veja um arco, certo? Um elemento de arco, vocês já sabem que essa coordenada do centroide, ele vai estar aqui da origem do eixo da simetria, na origem aqui, no centro da circunferência, a uma distância de R, seno alfa dividindo alfa. Quando alfa é o ângulo aqui da metade, né? Do eixo de simetria até a outra extremidade. Ficou claro, gente? Então, isso aí foi a dedução disso, mas lógico que isso aí está tabelado já também. Mas professora, sim. Por favor, haveria a possibilidade de só subir um pouquinho o slide para poder pegar o cálculo que a senhora fez embaixo ali de menos seno de alfa? Então, é que não tem como subir, não. Vê se... Peraí. Só vai saindo daqui. Não, professor, se for... Ah, melhorou. É, só assim, porque eu não consigo, Sim, né? Aí sim. fica a tela cheia e não consigo mexer. Não, obrigado, professor. Então, gente, esse exemplo está no livro. Eu só trouxe para cá para vocês verem, né? É um exemplo já feito. E aí eu mostrei um pouco mais detalhado da onde que saiu, da onde que saem esses valores, né? Então, esse seria um elemento de linha. Obrigado, professora. Nada. Então, gente. Alguém tem alguma dúvida aqui do exemplo? Que não entendeu? Porque, assim, você vai calcular centroides de elementos de área, né? De superfície. Mas, mesmo assim, né, o procedimento é similar. Então, eu quero saber se vocês entenderam essa resolução aqui, se vocês entendem como que foi feito o cálculo dessa coordenada ali do centroide desse elemento aqui.
Ficou claro? Tem alguma dúvida aí, gente? Professora, só nos exercícios para a gente começar a ter dúvida. Vamos lá. Bom, agora essas aqui são o que a gente vai fazer bem detalhadamente, porque o que interessa para nós, para a gente interessa cálculo do centroide de figura plana, né? É o que está na ementa da disciplina para vocês. Mesmo assim que eu já dei um pouco assim por cima, né? Esse exemplo aqui de elemento de linha. E vocês têm as equações também para o caso de um elemento com volume, né? Mas o que interessa é que vocês aprendam a calcular aqui nessa disciplina é centroide para figura plana. Certo? Então, essa parte aqui que vocês têm que focar para entender direitinho. Sendo que a abordagem é a mesma, só muda, né? A formulações são análogas. Só está mudando aqui a geometria. Mas é o que interessa para a gente. Por quê? Porque a gente precisa sempre trabalhar com localizar a posição do centroide de seções transversais, né? Que a gente usa nas estruturas de engenharia, que são vigas, né? Pilares, né? E como são esses elementos? Eles têm seções transversais que são figuras, né, planas, são áreas, né? Então, para a gente interessa, isso aqui é o mais importante. Então, gente, vamos fazer o seguinte, porque eu não quero cortar aqui a explicação dessas duas figuras. Vamos fazer uma pausa agora, para depois já ir até o final. E aí, eu acho que eu vou fazer só esses dois exemplos, e aí a gente termina a aula. Porque a aula que vem, bom, se dá tempo eu faço outra, mas sei que aí a turma vai ficar defasada também. Mas enfim, vamos fazer uma pausa agora, gente. Eu vou parar aqui. Então, gente, é o seguinte. Eu trouxe esses dois exemplos aqui, do retângulo e do triângulo, né? Que é para calcular as coordenadas do centroide. Poxa, não acredito. O vizinho lá em cima com uma obra. Que é para calcular as coordenadas do centroide dessas figuras aqui. Então, se vocês prestarem atenção no que eu falei, vocês já devem estar sabendo qual é o centroide aqui desse retângulo, ou não? Seria o centro de H e o centro de B, a junção dos dois. Exatamente. Bom, tinha pelo menos alguém prestando atenção, né? Essa figura, ela tem dois eixos de simetria. Certo? Então, como ela tem dois eixos de simetria, o centroide ele vai estar em cima desses eixos. E seria onde esses eixos se interceptam. Então, seria aqui no centro de V e no centro de H. Só que, gente, como é que a gente chegou nessa conclusão aí? Isso caiu do céu? Não, foi daquelas equações que já o pessoal, né, matemáticos desenvolveram, né, e chegaram nessa conclusão, né? Então, assim, eu já dei para vocês essa informação, mas essa informação ela foi deduzida das formulações. Então, eu vou mostrar para vocês como, aplicando na formulação, a gente chega na localização dessa centroide aqui no triângulo, no retângulo, né? Que ele vai estar na metade da altura e na metade da base. Aí depois vamos fazer o triângulo, para que vocês vejam como é que a gente chega na posição certinha do centroide, aplicando aquelas integrais. Então, isso aqui, gente, mesmo que vocês falem. Sei que muitos de vocês vão pensar aí, mas para que eu quero fazer essa dedução, se eu já sei que está ali? Não, gente, você precisa entender de onde está vindo esse conhecimento, né? Por quê? Porque no futuro você vai enfrentar problemas, né? De engenharia, ou quem sabe alguém aí vai para uma pós-graduação, né? E se você tiver uma seção transversal que não é conhecida, que não é dessa aqui, como que você encontra o centroide? Aí você faz o quê?
Se ele não aparecer tabelado, você tem que saber, pelo menos, aonde é que vem isso, para que você consiga encontrar ou dar solução a alguma outra seção que não tenha isso já tabelado. Pode ser que você também, como engenheiro, não seja muito bom em matemática. Tem uma seção aí toda maluca que você não sabe nem se você está fazendo certo. Mas com o conhecimento de onde ele está vindo, você pode se auxiliar, ou se auxiliar com um programa, né? Ou se auxiliar com alguém que seja matemático, mas pelo menos vocês sabem, né? Da onde que isso vem. Se vocês não soubessem, aí vocês iam pegar uma sessão um dia, talvez, na vida profissional de vocês, que não tem esse valor tabelado, e aí vocês iam falar, aí, o que eu faço? Eu não sei o que é isso. Né? Então, por isso que é importante entender de onde que sai a coisa. Você pode dar solução a problemas sabendo isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui outra slide. Opa! Eu vou colocar outra slide para fazer em cima dela, né? Vou escrever aqui no PowerPoint mesmo. Então, vou aqui colocar... Ô, professora, o segundo exemplo do triângulo é que você retirou desse retângulo para fazer o cálculo, ou ele é outro exemplo à parte que será feito? Não, é um exemplo à parte. É um Ah, exemplo tá. à parte. Então, pronto. Nossa, tu tá escutando esse barulho aí? Sim, eu pensei que era um liquidificador. Pois é, o vizinho usando um taladro agora lá em cima. Enfim. Na teoria, ele pode até às 10, né? Bom, se atrapalhar muito, gente, aí eu faço uma pausa aqui e vou lá e reclamo. Não, tá, Não tá... Não, professor, se ele atrapalhar aí, é só ligar para o 90. Tem que estar com medidor de decibéis, tem um quantitativo que tem que passar. Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o retângulo. Então, vocês tinham as equações que eu apresentei para vocês já, né? Então, deixa eu pegar aqui uma cor preta. Então, para um elemento de área, a equação com que você encontra o centroide para qualquer área, né? Vamos supor aqui no eixo X. Primeira coisa, gente, eu tenho que estabelecer um eixo coordenado, né? Então, eu vou estabelecer aqui meu eixo Y. Compartilhando alguma coisa? Professora, a senhora tá brincando sozinha aí. A gente está aqui aguando. Ah, eu não compartilhei, não? Não. Não. Opa, cheguei tinha. Então, agora foi, né? Agora foi. Oi. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês precisam colocar um eixo de coordenadas, né? Para vocês terem uma referência, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui meu eixo, meu sistema coordenado x, y. Então, esse pontinho aqui, ele vai ser a origem do sistema de coordenadas, né? Esse ponto aqui é a origem, certo? Então, eu vou referenciar os valores que eu tiver de x barra, y barra, eles são referenciados à origem, né? Por que eu falo isso? Porque vocês poderiam ter escolhido outro sistema, colocar aqui passando pelo centro do retângulo, né? E aí os valores obtidos seriam referenciados a esse outro ponto. Aí você teria um par de valores distintos, né? Mas, enfim, sempre vocês precisam escolher um par de eixos de referência. Para que você saiba, né? Aquela distância que você está encontrando, ela está referenciada com relação a algum ponto, né? Então, eu coloquei esses dois aqui. E a formulação, então, geral, né? Para encontrar aqui a coordenada do centroide, ela vai ser igual à integral, certo? De XGA, dividindo a área total. Certo? Isso vocês lembram que saiu da equivalência de fazer somatório de momentos de cada uma das partículas em torno dos eixos. Tinha que ser igual ao momento resultante, né? Do corpo todo em torno dos mesmos eixos. Então, daí saíram essas equações aqui. Certo? Mas essa é aplicável para qualquer elemento de área. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui essa integral para encontrar as coordenadas dos centroides em X e em Y, né? Y barra seria, então, o quê? Integral
das YDA dividindo a área. Então, a mesma coisa. Então, vamos partir primeiro para essa aqui. Achar a posição aqui no eixo X do centroide desse retângulo aqui. Bom, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pegar o elemento, pontos materiais. Como eu tenho um elemento de área, o meu ponto material, ele vai ser aqui um diferencial de área, certo? Vou pegar um pontinho e eu vou ter aqui o quê? Bom, nesse lado eu vou ter um DY e nesse outro ladinho aqui eu vou ter um DX, certo? Então, o meu elemento diferencial, ele é de área, porque eu estou, certo? Encontrando os centroides de uma área. Então, eu vou pegar o elemento diferencial de área dentro desse retângulo. E qual vai ser a minha coordenada? Bom, ele vai ter uma coordenada aqui, até o centroide dele, que vai ser X. Só que como ele é um ponto, a gente assume que é a coordenada, né, até o elemento. E por aqui eu vou ter uma coordenada Y. Concordam? Então, cada elemento diferencial que eu pegar dentro desse retângulo... Se a gente deduz que o centroide está no eixo central que interliga as duas linhas do meio, não era mais vantagem buscar o ponto ali, bem no meio da junção? Então, mas essa informação já vocês sabem, porque eu falei para vocês. Mas isso sai... né? Essa foi uma conclusão de aplicar essa formulação em uma figura com eixos de simetria, né? Ah, entendi. No caso, se não fosse um retângulo, não faria diferença, porque a gente não teria essa visibilidade. Exatamente. Se não fosse uma figura simétrica, você teria que aplicar essa integral. O que eu estou mostrando é como, aplicando essa integral, você vai chegar aqui no mesmo resultado. Você vai encontrar que ele está no centro aqui, da base e no centro da altura. Para que vocês vejam que essa equação aqui funciona para tudo, né? Então, assim, no caso, essa é simétrica, e você já tem essa informação. Mas isso aqui você vai aplicar para qualquer geometria. Certo? Uma geometria qualquer. Então, vamos lá. O elemento diferencial aqui vai ser, então, um DA, né? Então, gente, vamos lá. Eu chamei aqui... Bom, eu chamei aqui de X com um tiro, mas tudo bem. O elemento aqui diferencial, quem vai ser o meu DA? Esse é o DA que eu tenho aqui. O DA, ele vai ser igual a quem? Dx dy. Concordam? A área desse elemento diferencial vai ser lado, né? Porque ele é um retângulo. Então, é dx dy. Certo? A área do retângulo, vocês conhecem, já que ela é base por altura, né? Base que multiplica a altura. Concordam? Sim, mas a gente tem que buscar sempre um retângulo? Não, nesse caso aqui, porque eu tenho essa figura que é um retângulo, né? Então, meu elemento diferencial, ele é um retangulinho. Ah, entendi. Se fosse um triângulo, no caso, seria dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, se fosse o triângulo. É, a área do triângulo é base por altura dividida por 2. Mas essa é a área total da figura, né? Que vocês já conhecem. Então, eu já simplifiquei e coloquei aqui. Ah, tá, okay. Agora, o elemento diferencial, eu pego um elemento diferencial de área, né? Então, a minha área aqui vai ser dx dy. Concordam? Então, vamos lá. Essa integral aqui, dx dA, vai ser igual a quê, então, gente? Essa integral aqui, eu tenho essa distância x e o meu dA é dx dy. Só que essa coordenada y, ela também vai variar. Então, eu vou ter uma integral diária. Concordam? Eu vou ter uma integral em y e em x. Então, vou ter uma integral de y1 a y2 e uma integral aqui de x1 até x2, né? Eu vou colocar que são os limites
da minha integração, dx que multiplica dx dy. Certo, gente? Eu vou chegar nessa integral aqui. Certo? Então, quem são os meus limites? Pelo eixo y, eu vou de 0 até h, concordam? E pelo eixo x, eu vou de 0 até b. Certo, gente? Concordam? Ah, professora, até então é concordar mesmo, porque a gente está, né? Então, vamos lá. Falado. Então, isso vai ser igual a quê, gente? Vocês vão ter aqui a integral em y e resolvendo essa primeira aqui de dentro. Quem é a integral de x? Não é x quadrado dividido por 2? Então, vou ter x quadrado dividido por 2. Mas eu tenho que avaliar nos limites, né? Que vai ser quem? Se eu estou no eixo x, eu estou integrando de 0 até b, né? Que é o valor máximo aqui de x. Então, vou avaliar de 0 até b. E esse resultado aqui, né? Eu tenho que integrar agora em y. Concordam? Então, isso vai me levar para onde? Isso me leva... Se eu avaliar aqui nos limites, vai ficar b quadrado dividido por 2, menos, avaliando em 0, isso vai ser a. Então, vai ser b quadrado dividido por 2. Certo? Então, eu vou ter que avaliar aqui. Perdão, vou ter que integrar aqui b quadrado dividido por 2, agora no eixo y. Concordam? Tá fluindo. Professora, eu não peguei bem firme, não. Confesso que cálculo de várias variáveis, a gente está começando agora a calcular mais de uma variável, então a gente não está bem aprofundado no assunto. Eu fiquei meio perdido. Você poderia repetir a explicação? Então, vamos lá. Vocês concordam que eu tenho que resolver aqui uma integral diária, certo? Então, eu tenho que integrar, eu tenho que integrar dx por um dA. Só que o diferencial de área, ele é dy dx, certo? Por quê, gente? Cada elemento diferencial, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y diferente. O que eu vou fazer é pegar cada elemento diferencial, né? Dentro desse retângulo e calcular uma integral, né? É a integral de cada elemento diferencial que eu multiplico as coordenadas dele. Então, daí que sai isso. Então, como o meu dA é dx dy, eu vou ter, então, que a integral dx em dA vai ser uma integral dx dy, ou seja, uma integral em torno de cada eixo, né? Então, eu vou ter aqui a integral de y1 até y2 e uma integral de x1 até x2, porque é uma integral dupla, né? Isso também é de cálculo, né? Não sei se vocês já estão vendo isso, mas é uma integral dupla, né? Que é de área. Então, eu teria integral dupla de x de y. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a integral aqui do meio, né? Eu integro primeiro, resolvo essa integral, e o resultado dessa integral está dentro de outra integral. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi retirar essa aqui do meio, né? Retirei do meio, e essa integral de x1 até x2, dx, eu calculei. A integral de x, ela é x quadrado dividido por 2. Beleza? Só que aí eu vou avaliar nos limites. Se eu estou integrando, né? Uma integral de área, eu quero o retângulo todo. Então, eu vou de 0 até b. Então, x1 vale 0, x2 é b. E aí, eu só estou avaliando nos limites. Certo? Aí vai ser quem? Isso aqui avaliado em b, menos isso aqui avaliado em 0. Só que avaliado em 0 dá 0, né? Então, por isso aí vai ficar b ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a integral aqui do meio, né?
aquela interior, né? Mas eu tenho por fora outra integral. Então, agora eu vou integrar esse resultado aqui em y, certo? Então, eu vou integrar aqui em y, de 0 até h, b quadrado dividido por 2 de y. Só que para resolver isso aqui no eixo y, b quadrado dividido por 2 é uma constante, né? Então, ela sai fora da integral. E eu vou integrar aqui de 0 até h, 1 dy. Certo? Que é como se fosse uma constante. 1, que é a integral de uma constante, ela vai dar y, né? Perdão. Então, eu tenho essa integral aqui. Certo? E a integral dessa constante, né? Vai ser b quadrado dividido por 2, que multiplica y. Só que agora eu vou avaliar isso de 0 até h. Concordam? E esse resultado aí, gente, se eu avalio de 0 até h, eu vou ter b quadrado, que multiplica h, dividido por 2. Certo? Avaliei aqui em h e em 0. E subtraí, né? Só que quando eu multiplico aqui por 0, isso zera, né? Então, por isso fica b quadrado, que multiplica h, dividindo por 2. Certo? Eu comecei a engatinhar, estou começando a pegar. Ô, professora, no caso, se B tivesse um valor, fosse, sei lá, 10 centímetros, na hora de integrar, seria de 0 até 10 centímetros essa Isso, integração? exatamente. Eu estou colocando aqui valores genéricos, né? Para que isso aqui aplica para qualquer Sim. Normalmente valor. nós vamos escolher um eixo que vai sempre partir do 0 até o final do... Depende, né? Você escolhe o sistema de coordenadas convenientemente. Você tem que escolher a conveniência, né? De um ponto Sim. que seja o mais conveniente para você, dependendo daquela figura. Então, nesse retângulo, eu coloquei aqui a origem, né? Mas eu poderia ter colocado aqui centrado, só que aí eu teria que colocar coordenadas negativas para um lado e para o outro positivas, né? Então, foi conveniente colocar aqui. Desse daí, só mudando o B e o H e colocando as coordenadas válidas aí. Exatamente. Só mudando, colocando valores numéricos, né? Sim. Após acabar esse exemplo, você poderia apagar e colocar uma altura e uma base. Você vai fazer agora genérico? Isso depois. Depois disso, tá, triângulo, okay. vocês vão calcular aí centroide. Eu vou fazer uma figurinha aqui de exemplo e vocês vão fazer o cálculo aí. Então, gente, essa parte que a gente obteve aqui era integral de x de a, concordam? É isso aqui. Só que para eu ter a coordenada no centroide de x barra, eu tenho o quê? Dividir essa integral pela área, né? Concordam? Essa é a fórmula aqui. Então, para eu achar o x barra, eu vou dividir isso aqui pela área do retângulo. Então, eu teria v quadrado, que multiplica h, e tudo isso eu vou dividir pela área do retângulo, que é base vezes altura. Concordam, gente? Isso vai dar o quê? Bom, isso aqui, essa h, elas vão eliminar. E essa b vai eliminar uma aqui. Então, x barra vai ser quem? B dividido por 2. Estão vendo como que a gente encontrou que o centroide está aqui na metade? Então, esse vai ser o meu centroide. E ele está aqui a qual distância? A v dividido por 2. Então, daí é que a gente depois tira essa conclusão. Se a figura tem um eixo de simetria, ele está na metade, certo? Ele está sobre o eixo de simetria. E de forma análoga, se vocês fazem agora para encontrar y barra,
você vai chegar, então, de forma análoga, é como se você fizesse um giro aqui de 90 graus. Né? Agora, você integra nessa direção. Então, você vai chegar da mesma forma a um resultado análogo, em que y barra vai ser h dividido por 2. Certo? Concordam, gente? Professora, no caso desse exemplo, a gente consegue usar um cálculo e depois transferir para o outro. Mas vai ter exemplo que a gente não vai conseguir. Vai ter que calcular três, será? Se for em 3D, três cálculos de integral diferentes. Ou sempre vai dar para aproveitar um cálculo? Não entendi. No caso dessa aí, a Assim. gente usamos B e deu o resultado B dividido por 2. Mas como é um retângulo, eu consigo deduzir que a resposta de H também é H dividido por 2. Eu deduzi por conta da simetria. Mas se fosse um círculo ou um triângulo, eu não conseguiria aproveitar o Não cálculo. conseguiria, por isso que a gente vai ver o exemplo do triângulo agora depois. Ah, tá. Mas, enfim, gente, já vocês sabiam que ele ia dar isso aí, né? Esse valor. Mas eu só fiz aqui para vocês o desenvolvimento da integral aqui, da formulação geral, para que vocês vejam como que a gente chega nesse resultado de qualquer forma, né? Então, para um retângulo, quais vão ser as coordenadas do centroide? A metade da base e a metade de altura, né? Isso aqui. Então, cada vez que você tenha um retângulo, gente, é só aplicar isso aí, que é um conhecimento que vocês já podem usar para qualquer figura retangular. Concordam? Então, vamos supor que você tem uma viga agora assim. Se você está com uma viga assim, gente, você tem uma altura aqui, vou colocar aqui de 120 centímetros. E você aqui está com 80 centímetros. Onde que estaria localizado o centroide dessa seção? Quais seriam as coordenadas do centroide? Se eu for referir aqui a um eixo coordenado, né? Igualzinho àquele, com a origem aqui nesse ponto. Esse é meu ponto 0,0. Quais seriam aí, no caso, em valores numéricos, as coordenadas do centroide? X igual a 80 dividido por 2 e Y igual a 120 dividido por 2. 40 e 60. Exatamente. Então, você vai ter aqui o centroide C, que ele vai estar aqui a 40 centímetros, certo? E a uma altura aqui de 60, né? Pronto. E assim você fazem para qualquer seção retangular, né? Para qualquer dimensão. Então, vocês encontram valores numéricos já com esse conhecimento aqui, de que o centroide, ele está na metade da base e na metade da altura. Professor, e se as coordenadas não forem zero ali? Elas sempre serão Então, zero. vamos lá. Se eu mudo meu eixo coordenado agora, eu posso mudar o eixo coordenado. Eu posso colocar aqui um eixo. XY. Vamos supor que eu coloquei a origem e ela está ali mesmo no centroide. Esse é meu eixo coordenado. E eu tenho aqui o mesmo valor. 80 e 120 aqui de altura. Bom, se eu pedir as coordenadas do centroide agora, referente a esse sistema de eixo, vocês vão falar que valem quanto? 20? 40 e 60. 20 e 30? Então, gente, pensem um pouquinho ali. Essas coordenadas aqui, eu referi elas à origem aqui nesse ponto aqui embaixo. Se a minha origem está aqui em cima do centroide, quais são as coordenadas do centroide agora? Ah, 0, 0. Exatamente.
Ah, tá. Agora, minha x barra é 0. E minha y barra é 0. Então, gente, Mas o sempre centroide... será o 0, 0, professora? Não será coordenada 3 e 9, por exemplo? Pode ser. Se eu deslocar esse eixo para qualquer outro ponto, as coordenadas vão estar referidas a outra origem, né? Entende? Então, o centroide, ele sempre está na mesma posição dentro da figura. Ele não está em outra posição diferente, ele continua estando no meio aqui, na metade da base e na metade da altura. Eu só movimentei o eixo coordenado. Certo? Então, eu estou referenciando as coordenadas desse ponto com respeito a um eixo de coordenadas. Se o eixo eu coloquei aqui, né, nesse ponto inferior aqui, é lógico que a minha coordenada x barra vai ser aqui, então, 40. Y barra 60. Mas se eu coloquei a origem aqui em cima dele, as coordenadas dele são 0, 0. Então, ele continua estando naquela posição. Ele não foi para outro lugar. Só mudei o eixo de referência. Entende? Então, por isso que é importante sempre você ter um eixo de referência, né? Porque você está referenciando a posição dele com respeito a um sistema de coordenadas. Senão, a gente não tem como se ubicar nem no espaço, nem no plano. A gente precisa ter uma referência, né? Quando você até dá um endereço, né? Você sempre fala com referência a algum ponto, né? Você fala que um local está a tantos quilômetros de outro local, né? Então, é sempre com referência a um ponto. É a mesma coisa no problema que a gente resolve aqui. A gente localiza essas posições com referência a um par de eixos, senão não tem como a gente falar de valor nenhum. Mas o que interessa é que você saiba que o centroide, ele sempre está nos eixos de simetria. Né? No caso, o retângulo, ele está na metade aqui da base e na metade da altura. Aí vocês veem, depende de onde vocês colocarem o eixo de referência, vocês vão colocar, então, as coordenadas certinhas dele. Ficou claro isso aqui, gente? Sim, Claro professor. como a noite. Como assim? Nesse exemplo aí de retângulo, tá simples, mas eu tenho, como os exercícios nunca serão bonitinhos com retângulos, Já desconfie logo. aí é onde gera as dúvidas. Aqueles Então, exemplos gente, vamos lá. mecânicos com símbolos feios nos confundem, às vezes nem é difícil o cálculo, a gente fica só assustado com a imagem. Bom, então, o passo primeiro, o mais importante, é que vocês entenderam o retângulo. Você sempre vai entender o mais simples, e depois você procura entender o mais complexo. Então, assim, isso aqui tá ótimo. Porque vocês entenderam só esse exemplo, já é ótimo. Aí você consegue entender depois outras situações, outras figuras. Então, vamos lá, agora a gente vai fazer o triângulo, que eu vou fazer também a dedução da posição do centroide, mas o que interessa, gente, é que vocês apliquem depois para outros triângulos, porque isso já vocês vão saber, né? Se eu coloco um retângulo para vocês, você vai sair fazendo integrais? Não vai, né? Não faz sentido, porque você já sabe onde que está o centroide. Para figuras conhecidas, é a mesma coisa. Não faz sentido você resolver uma integral se você já conhece, alguém já fez e forneceu para você. É importante que você saiba de onde vem, porque talvez no futuro você precisa fazer para uma figura desconhecida. Mas para que são conhecidas, você não precisa sair calculando integrais. Já você tem esses valores, alguém já fez essa dedução e eles já estão tabelados. O importante é que você saiba usar. Certo? Você saiba localizar, saiba trabalhar com um eixo de referência, saiba encontrar essas coordenadas, como vocês fizeram essa análise aqui. Eu coloquei a origem aqui, vocês falaram umas coordenadas, né? Essas duas aqui. Eu mudei a origem de coordenadas e aí vocês perceberam que as coordenadas são outras, né?
Então, são essas coisas que você tem que saber fazer. Certo? Vamos no exemplo aqui do triângulo, perdão. Vou deixar isso aí, pronto. Bom, no caso, esse exemplo que você utilizou foi só para a gente saber como é que chegou nisso, mas a gente vai usar a tabela. Ah, tá. É para que você saiba o procedimento. Porque como estou falando, gente, você tem que saber de onde vem a coisa. Se o engenheiro não sabe de onde vem a coisa, aí ele encontra um problema não resolvido e ele não consegue resolver, né? Pelo menos você sabe de onde vem, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o exemplo aqui desse triângulo. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui como eu fiz aqui no meu caderno. Eu coloquei aqui o eixo coordenado. Eu coloquei a origem aqui. Então, para mim, esse é meu eixo Y. E esse aqui é meu eixo X. Então, tudo que eu fizer está referido aqui a esse sistema de eixos coordenados, tá? Pronto. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Mas, professora, colocando esse ponto O aí, na hora de integrar, vai ficar o B inteiro de 0 a B, e na hora de fazer o Y, será de 0 a H dividido por 2? Não. Então, vamos lá. O que acontece? Eu posso integrar de 0 a H também, por esse lado, só que aqui eu tenho que ter uma função, né? Então, vamos lá. Observem esse sempre. Você tem que ir analisando para que vocês vejam como que a gente desenrola isso aqui. Eu vou partir da mesma equação, da mesma expressão. Então, do x barra, a localização do meu centroide, eu vou encontrar como? Uma integral de x dA, que divide a área, né? Certo? Então, o que eu conheço daqui? A área do triângulo, vocês já conhecem. Então, para simplificar, né? Vocês sabem que a área, ela sai também por integração. Isso é... Você vem lá em cálculo, né? Eu vou simplificar aqui, porque a área do triângulo, ela é conhecida. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Pronto, então aqui o denominador já você conhece. O que falta agora? Resolver essa integral aqui do numerador. Né? Então, eu vou integrar x pelo dA, certo? Em toda essa área aqui. Só que agora, o que eu pego como elemento diferencial? Como isso aqui é um triângulo, gente, ele não é uniforme, né? Porque essa altura aqui, ela é variável. Não é como um retângulo, que ele tem altura fixa, né? Essa altura aqui é variável. Então, o mais conveniente para mim, para facilitar essa dedução da equação, é pegar um elemento diferencial assim. Então, você tem que também prestar atenção e escolher um elemento diferencial que ele seja o mais simples possível para vocês resolverem o problema, né? Imagina você pegue um elemento diferencial aí que é uma elipse, uma coisa assim. Gente, vai ter uma matemática aí por trás disso, nem eu sei se vou chegar, nem eu sei se vou saber chegar no resultado certo. Talvez são matemática. Mas mesmo assim, analisando o que é o mais simples para a gente encontrar essa, né, para a gente resolver essa integral, eu pego um elemento, que ele tem aqui um dx fixo, né? Esse é o meu elemento diferencial. E ele vai ter uma altura aqui variável, né? Porque dependendo de onde está esse elemento, a altura ela vai variando, concordam? Então, essa altura aí, eu vou colocar isso aqui para o outro lado para ficar mais claro. Ficou aqui todo... Vou colocar aqui a espessura, né, desse elemento diferencial aqui é dx, certo? E essa altura aqui, eu vou chamar aqui de h
com o til em cima, para diferenciar da altura total do triângulo. Porque essa altura aqui ela é variável, né? Os elementos que eu vou pegar ao longo do triângulo, eles vão ter essa H aqui variável. Concordam? O dx não, o dx eu vou manter fixo. Eu vou pegar um elemento diferenciado de um dx fixo, né? Porque ele é uniforme aqui ao longo do comprimento, mas ao longo do eixo y, ele não é uniforme, é variável. Concordam? Pronto, então meu elemento diferencial, ele vai ter essa característica aqui, porque é a forma mais simples, que eu pego um elemento que eu consiga resolver a integração. Porque você pode pegar um elemento diferencial, gente, de qualquer geometria. Concordam? Só que assim, vocês vão colocar aí um elemento com uma geometria complexa, vocês nem vão chegar no resultado, gente. E a gente vai se enrolar todo. Não vai conseguir resolver assim. Então, a gente sempre simplifica para o que é mais fácil, mais visível, né? Então, no triângulo, esse vai ser o meu elemento diferencial. Certo? Então, vamos lá. Eu quero integrar aqui de 0 até b. Só que se eu escrever essa função h em função de x, né? Se eu conhecer o valor dela em função de x, aí eu consigo integrar, né? Apenas aqui em torno do eixo x. Por quê? Esse dA, no caso do elemento diferencial que eu peguei, ele vai ser quem, gente? Ele não vai ser dx, que multiplica essa altura h. Esse é meu dA. O diferencial de área é isso aqui. Se eu expresso essa h em função de x, como uma função de x, né? Que na verdade é h em x, né? Então, vamos colocar aqui uma coerência. Para não dar confusão. Se eu escrevo ela em função de x, eu integro, então, em torno do eixo x e vou ter a integrada de toda essa figura aqui, né? Vou ter a área toda. Concordam? Então, pessoal, como isso aqui é um triângulo, eu consigo estabelecer umas relações que vão me dar esse valor em função de x. Vamos lá. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui. Então, eu posso fazer uma relação. Essa altura h vai ser a b, como essa altura aqui, h, com o til, vai ser a minha distância y. Quem é a distância y? A distância até o elemento diferencial. Para cada elemento, eu vou ter um x, né? Então, vamos lá. Eu posso escrever essa relação de que h vai ser a b como o h variável vai ser a x. E assim eu consigo escrever essa altura variável em função de x, não é? Então, essa h, com o til, ela vai ser não mais do que x que multiplica h dividido por b. Concordam? Concordam, gente? Sim. Então, vamos lá. Se eu já escrevi essa função h, essa variável h em função de x, quem vai ser a minha integral agora? A minha integral, ela vai ser x que eu multiplico o meu dA. Quem é o meu dA? dx, eu multiplica essa h. Isso vai ser igual a quê? X, que eu multiplica h, vou substituir esse valor aqui. Concordam? Eu vou avaliar isso da x1 a x2. Isso aqui. Integral aqui de x1 a x2, que são os meus limites, que vocês já perceberam que vai ser de 0 até b, né? Mas agora eu vou ter aqui x elevado ao quadrado
Perdão. X elevado ao quadrado de x, né? Isso aqui é uma constante que vai sair fora da integração. Então, a minha integral aqui de x de a, resolvendo isso aqui, gente. Essa é uma constante que sai fora. Integral de x quadrado, ela vale quanto? X elevado ao cubo dividido por 3. Concordam? Aqui, vou tirar para fora da integral isso aqui. E a integral aqui. Vou colocar já os limites. De 0 a b de x quadrado de x. Isso vai ser igual a quanto? H, que divide v, multiplicando x elevado ao cubo dividido por 3, que seria a integral de x quadrado. Avaliado nos limites. De 0 a b. Concordam? Se eu avaliar aqui em b, isso dá quanto? B ao cubo dividido por 3. Certo? Porque se eu avaliar em 0, isso é 0. Então, vou ficar só com esse limite aqui. Certo? Dentro aqui da substituição da função. Isso aqui me leva ao quê, gente? Bom, esse v aqui, vou eliminar um v aqui. Só vai ficar ao quadrado aqui. Então, eu vou ficar aqui com h, b ao quadrado, dividido por 3. Concordam? Concordam, gente? Sim, madame. Esse foi o resultado da integral. Beleza, mas para eu achar, então, x barra, era essa integral dividindo a área total, né? Então, eu tenho que dividir esse resultado pela área do triângulo. X barra vai ser igual a aqui, então. Vou pegar esse resultado da integral. E tudo isso vai estar dividindo base por altura dividido por 2. Certo, gente? Essa é a divisão. Então, isso aí é como se vocês colocassem aqui o inverso disso, né? E o que acontece aqui? H elimina com H, essa V elimina com esse quadrado aqui, e eu tenho o quê? 2/3 de B. Esse é a coordenada do meu centroide no eixo X. Vocês lembram da carga triangular que a gente colocava a 2/3 desse ponto aqui, menor? Que era a posição do centroide daquela área. Então, a gente chegou nisso aqui, da forma analítica aqui, deduzindo da integral. Então, meu centroide vai estar aqui. Vamos supor que esse é meu centroide C. Concorda? Então, vou ter uma coordenada aqui do centroide. Ela vai ser 2/3 de B. Se ela é 2/3 de B, essa outra parte aqui vai ser 1/3 de B. Concordam? Certo? Então, já vocês sabem aqui, que se eu tenho um triângulo, essa é a base do meu triângulo, a coordenada no eixo X do centroide, ela vai estar a 2/3 de B, referido aqui ao ponto de coordenada 0, de altura 0 do triângulo, ou se eu pegar o ponto aqui da altura máxima, vai ser 1/3 de B. Concordam? Então, aí você já tem outra informação para localizar o centroide do triângulo. Mas isso foi aqui no eixo coordenado horizontal, né? No eixo X. Mas aqui a altura ali se encontra. Está faltando aqui a altura dele, o Y barra. Concordam, gente? Como é que a gente faz o Y barra? Bom, é de forma análoga. Deixa eu ver se cabe aqui nesse pedacinho aqui.
O y barra, então, gente, ele vai ser integral YDA, que divide a área, mesma coisa. Só que aqui agora eu tenho que resolver essa integral de cima, né? Quem vai ser a minha y? Bom, minha y agora, essa x aqui é a coordenada do centroide do elemento diferencial. Então, essa y é a coordenada, né, da origem aqui do eixo x até o centroide do elemento diferencial. Vamos supor que o centroide dele esteja aqui, na metade da altura, porque ele é um elemento que pode ser considerado um retângulo, né? Que ele é um elemento diferencial bem pequenininho. Como isso aqui é tão pequenininho, ele pode ser aproximado a um retângulo. Concordam? Então, essa altura aqui que eu tenho, que seria a minha y, vou colocar aqui um tiro também, vai ser esse y aqui, né? São as coordenadas até o centroide de cada elemento diferencial. Agora aqui, gente, eu posso fazer uma análise similar. Né? Eu posso fazer uma análise similar e fazer essa integral aqui. Então, vamos lá. Eu chamei aqui... Bom, deixa eu ver como que eu chamei aqui. Eu coloquei esse y com um tiro. Então... Vou deixar aqui um y, mas esse y aqui está referindo-se a esse aqui, né? Esse y que eu estou integrando está se referindo à coordenada até o centroide de cada elemento diferencial. Então, quem seria o meu dA aqui nessa situação? Bom, o meu dA, ele vai ser a mesma coisa. Vai ser o dx, que multiplica aquela altura h variável, né? Só que essa altura variável, já vocês deduziram aqui em função de x. Concordam? Então, aí é só substituir, já vocês conhecem ela em função de x. Mas eu tenho outra variável aqui que varia, que seria essa y tiro, né? Ela varia para cada elemento diferencial, porque a altura varia. Então, essa y tiro vai ser quem, gente? Não vai ser h tio dividido por 2. Ela é a metade da altura aqui. Concordam? E esse h tio, ele já está aqui em função de x. Então, é só substituir aqui o valor dele em função de x e substituir aqui o valor dele em função de x. E da mesma forma, eu vou integrar aqui no eixo x, porque eu tenho tudo em função de x. Se eu integro de 0 a b, com essa função aqui no eixo y em função de x, eu consigo integrar de novo nesse eixo, porque as outras variáveis no eixo contrário estão em função de x. Concordam? Então, da mesma forma, vou aplicar aqui integral. Vamos lá, eu só vou substituir aqui y pelo meu dA. Só que esse y é o y tio pelo dA. Concordam? E isso vai ser igual a quê? Y tio pelo dx pelo h tio. E aí, eu só vou substituir o valor de h. Mas também eu tenho que o y tio, ele vale quanto? H tio dividido por 2. Vou multiplicar de novo h tio dx. Concordam? E aqui é só, de novo, ir desenvolvendo. Isso aqui multiplicado por ele mesmo, vai dar isso elevado ao quadrado, dividido por 2. Concordam? Dx. E agora é só substituir, porque vocês conhecem esse valor de h em função de x. Então, você pode integrar de novo, gente, aqui de 0 até b. Opa! Ai, não acredito. Voltou. Você pode integrar aqui de 0 a b
essa função aqui, que é função de x. O h tio. Elevado ao quadrado dividido por 2, né? Então, vocês vão ter o que aqui? Vocês vão ter x quadrado, certo? H quadrado dividindo v quadrado. Como isso divide por 2, eu vou ter um 2 aqui, dx. Concordam? Só substituir o valor desse h tiro aqui dentro disso aqui, gente. Agora, o que é constante, ele sai para fora da integral, que vai ser esse h quadrado dividindo 2v elevado ao quadrado. Eu vou integrar, então, x ao quadrado de x, de 0 até b. Isso aí vai ficar aqui. H quadrado dividindo 2b ao quadrado. Integral de x quadrado é x elevado ao cubo dividindo 3. Avaliado aqui de 0 até b. Se fizer isso aí, gente, avaliar aqui no limite, bom, eu vou ter aqui um b ao cubo. Então, vou eliminar esse v quadrado, vai ficar um b aqui em cima. Concordam? Eu não vou fazer o passinho a passinho, porque não tenho espaço. Então, vai ficar aqui um h quadrado. Esse quadrado vai eliminar esse aqui e vai ficar um único v. Concordam? E no denominador eu tenho 2 que multiplica 3, que é 6. Pronto, essa foi a minha integral. Mas para eu achar o y barra, é aquela integral dividindo a área do retângulo. Perdão, do triângulo, né? Então, é a mesma coisa. Vou fazer aqui, vou trazer isso para cá, para ter mais espaço. O y barra vai ser quem? Esse resultado, gente, dividido por 6. Opa, isso aqui é o quadrado. E eu vou dividir pela área do retângulo, que, de novo, é como se eu multiplicasse pelo inverso da área do retângulo. Concordam? Então, esse v elimina esse v, esse h elimina o quadrado aqui. Esse 2 eu elimino e coloco um 3 aqui no denominador. E quem é a minha y barra? H dividido 3. Então, aqui, gente, a coordenada do centroide do triângulo retângulo vai ser H dividindo 3. Concordam, gente? Da mesma forma, se eu pegasse como referência esse ponto, então seria 2/3 de H. Então, gente, conclusão. Aplicando essa formulação, vocês encontram o centroide de qualquer figura geométrica. Mas, de novo, essas aqui conhecidas, já isso foi resolvido, né? Então, esses valores, eles estão tabelados. O importante é que você saiba aplicar isso aí. Como? Eu vou lá. Vou duplicar aqui de novo. Tirar tudo isso aqui. Da dedução anterior, o que a gente chegou? Bom, que o meu centroide, ele está aqui localizado. H sobre 3, certo? E se eu medir aqui minha coordenada no eixo X, vai ser quanto? 2/3 de V. Concordam? Se eu colocar aqui minha origem de coordenadas, Y e aqui X. Certo, gente?
Então, isso foi essa dedução que a gente fez a partir das integrais, a gente já chegou à posição do centroide. Mas como isso já é conhecido, é lógico que para cada triângulo que vocês vão ver, vocês não precisam fazer esse desenvolvimento, é só aplicar isso aqui. Então, vamos supor que eu tenho esse triângulo aqui. E ele tem aqui um lado, que eu vou dar um valor aqui arbitrário. Isso aqui vale 200 milímetros. Isso aqui vai valer 50 milímetros. Eu quero que vocês falem para mim quais seriam as coordenadas do centroide desse triângulo aí. Agora eu vou colocar meu eixo de referência aqui. Esse é meu eixo Y. E o meu eixo X seria esse aqui. Ou seja, esse ponto aqui vai ser a minha origem de coordenadas. E eu vou ter um centroide aqui. Eu quero que vocês falem para mim, façam a continha aí, qual vai ser X barra e qual vai ser Y barra. Em valores numéricos. Vamos lá, gente. Seria embaixo ali 133, em cima 16,6. Então, vamos lá. Aqui em X, você falou que seria 133. Não, isso. Então, vamos lá, não sei. X é a parte de cima, conta. né? Não, a parte de baixo. Seria o 50 dividido por 3? Então, vamos lá. Eu vou colocar... Já coloquei aqui, gente. Observem aqui com referência a esse sistema. Se eu for medir a partir daqui, o meu centroide aqui no eixo X, ele vai estar a 2/3 de B. E a altura dele vai ser H sobre 3. Eu tenho o mesmo triângulo, eu só mudei o eixo de referência. Agora eu estou medindo X barra a partir daqui. Desse lado aqui, da altura maior. Eu quero que vocês identifiquem qual valor seria esse X barra aqui. Vamos lá, gente. É só fazer aí a continha. Quem vai ser o X barra, então? Professor, o H seria 16,6666 e a base seria 133,333. Seria isso? Então, vamos lá. O Y barra, né? Tá igualzinho aqui. É H dividido por 3, certo? Eu tenho aqui o eixo X na mesma posição. Então, é 50 dividido por 3, que só foi o que deu 16 alguma coisa, né? Então, esse é meu Y barra. Então, vai ser 16,67, vou aproximar, milímetros. Certo? Isso aqui é aproximado. E o X barra agora? Você sabe onde que eu marquei ele? Se eu tenho 2/3 de V, medido a partir desse ponto aqui, se eu for medir referenciado a esse lado aqui com altura maior, então seria 1/3 de B. Certo, gente? Então, o valor de X medido desse lado aqui vai ser 1/3 de B. Então, é só dividir esses 200 aí por 3. Isso dá quanto? 66,67.
Exatamente, aproximadamente 66,67 milímetros. Compreende? Sim, sim. Porque eu referenciei agora ele a esse lado aqui, maior. Se eu fosse referenciar aqui a ponta do triângulo, seria 2/3 de 200, a coordenada aqui. Mas esse outro pedacinho é 1/3 de 200. Fica claro, gente? Então, Sim, professora. Sim, sim. Então, eu quero agora ver outro Entendi. exemplo, se realmente você está aplicando isso aí certo. Agora eu vou ter meu eixo aqui de novo, Y. E agora eu vou colocar esse triângulo em outra posição, com valores numéricos também. O meu triângulo, eu vou colocar agora assim. Vou inverter ele. Esse vai ser o meu triângulo aqui. Então, vou colocar aqui uma altura do triângulo. E vou colocar aqui 150. Vou deixar sem unidade, para ser genérico. Pode ser 150 qualquer coisa, milímetros, centímetros. E eu vou colocar uma base aqui. Vou colocar 70. E agora, gente? Quero saber quem é X barra e quem é Y. Opa! E quem é Y barra. E as coordenadas, professor? São esses aqui. Meu eixo, minha origem é esse ponto, né? Tá vendo? O eixo Y está aqui nesse lado e o eixo X aqui. Então, a origem é esse pontinho. Agora eu quero saber quem é X barra nesse caso e quem é Y barra nesse caso aí. Então, eu vou colocar aqui arbitrariamente os centroides de C. E eu vou colocar aqui para vocês Y barra. E eu vou colocar aqui. Opa! Nossa. X barra. Certo? Eu quero conhecer esse valor e esse valor aqui. Se eu passar ele... Se for mudar a posição, já tem que já forçar o cerebelo. Pois é, essa fórmula... Isso você já conhece a formulação. Agora você só está aplicando. Você não está deduzindo nada, gente. É só aplicar mesmo. Eu vou colocar para ficar melhor aqui a visualização. Para cima, acho que fica melhor. Eu quero saber quanto vale X barra. Então, a né? base seria o mesmo padrão da de cima? Seria a base dividido por 3? Já que está próximo ao eixo, quer saber aquele primeiro pedaço ali? Em vez de ser... Exatamente. Ah, sim. Então, gente, vamos lá. É só fazer a conta. Alguém achou aí? A X base barra? dá 23,3. Isso. Aproximadamente 23,3, né? E a altura seria 50? Exatamente. 150 dividido por 3 é 50. Vou colocar aqui unidades.
Na unidade que for, milímetro, centímetro, no que é isso que estiver dado. Quando a gente utiliza aquele exemplo que a senhora deu, que ali, no caso a altura seria 2 vezes, não me recordo direito, ou sempre segue esse padrão, ou poderia ser a altura de outra forma, em vez de ser h dividido por 3. Então, tudo vai depender da origem de coordenadas. Eu vou fazer outro exemplo aqui do lado. Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar esse mesmo triângulo Bota aqui. informação, professor, para a gente usar, raciocinar sobre a fórmula de 2 sobre 3, né, vezes b, Ah, mas é e a só... altura, inverter a altura, né, se tiver alguma forma de invertê-la, tirar o h sobre 3, colocar outra forma que poderia usar nesse mesmo Você princípio. passou. Espera aí, que o pulso está um pouco ruim aqui. Então, gente, para isso que eu estou fazendo esses exemplos aqui, para que vocês, né, aprendam isso aí direitinho. Então, eu vou pegar esse mesmo triângulo, só que agora eu vou mudar a origem de coordenadas. E é lógico que vocês vão mudar as coordenadas com referência ao novo sistema que eu vou colocar. Então, agora meu sistema está aqui. Esse aqui vai ser meu Y e meu X vem para cá. Então, agora esse pontinho aqui é a minha origem. Considerem aqui a mesma altura e a mesma base. Eu tenho 70 aqui e 150 aqui da altura. São os mesmos valores. Agora eu quero que vocês encontrem nessa situação aqui qual é a minha X barra e qual é a minha Y barra. E o Czinho, ele se aplica aí, professor? O quê? O C? Bom, Que são as se- coordenadas de C, né? Só que eu fiz o desenho aqui, mas isso aqui eu não fiz ainda, mas eu vou colocar aqui arbitrário. Aí você vai encontrar um valor aqui, que vai ser Y barra, e um valor aqui, que vai ser X barra. Perdão, eu coloquei aqui. Bom, eu poderia pedir esse valor aí, mas eu quero referido ao eixo coordenado. Então, como eu quero referido ao eixo coordenado, meu X barra vai estar para cá. Seria esse aqui agora. Então aí a única coisa que muda é a formulação do B ali, né? Que seria multiplicar por 2 e dividir por 3. E o Y mantém o Exatamente. mesmo valor? Exatamente. É 46,67, né? Qual? O X barra? Isso. É A 2 base. terços de 70, né? 2 terços de 70, concordam? Foi isso que você fez? Ah, e- seria o quê? 2 multiplicado por 70 dividido por 3? Ou Isso. o valor de 2 terços de 70? É a mesma coisa. 2 terços de 70 é a mesma Sim. coisa que multiplicar 70 por 2 e dividir por 3. Quanto foi que você falou que dava? Eu não fiz a conta aqui. 46,67. Exatamente. Então, essa é X barra. Y barra, então, dá quanto? Ele se mantém com o mesmo valor, professor? Exatamente, aqui se mantém, né? Porque eu estou referenciando ao mesmo lado aqui. Então, é 50 dividido por 150 dividido por 3. Que no caso dá 50. E se a coordenada estivesse lá na pontinha lá? Na ponta do triângulo? Então, mesma coisa. Na outra Vamos lá. ponta, no inverso, né? Na parte superior.
Então, vamos lá, vou fazer esse aí para vocês agora. Só que já não dá aqui nessa... Pronto, aqui vou fazer, vou tirar esse aqui. Opa, não acredito. Ou tiro tudo. Acho que não tem como... Só ver se tem como cortar. Professora, abre uma nova aqui embaixo que dá para a gente acompanhar. Vê se dá para fazer isso. Abre a folha em branco embaixo desse daí. Não, então, se eu abro outra, ele vai pular para outra. Mas, enfim, eu vou fazer aqui, sem problema não. Eu só vou fazer aqui para vocês referência, né? O coordenado centroide. Né? Ele está aqui, H sobre 3. E aqui, se eu pegar esse lado aqui, 2/3 de V, com um eixo coordenado aqui. Y, X. Então, vamos lá, vou fazer um triângulo como você falou agora. Bom, eu tinha um triângulo assim, né? E eu tinha mudado o eixo para esse lado aqui. Agora eu vou colocar o eixo aqui. Ah, vou colocar então o eixo Y para cá. Era isso que você falou? Isso, aham. E o eixo X vai estar aqui agora. O centroide, ele vai continuar na mesma posição, né? Ele está aqui. Só que agora você vai andar as coordenadas com referência a essa origem aqui. O centroide, ele nunca muda. Você vê que o triângulo ele é invertido, mas ele continua sempre na mesma posição. Eu só estou referenciando usando um referencial diferente. Então, vou colocar aqui, e esse vai ser meu valor x barra. E o meu y barra agora vai ser esse aqui. Vamos deixar de novo aqui 150 e aqui 70 na base. Vou colocar B igual a 70, altura igual a 50. E agora, gente? Quanto vale, então, x barra? E quanto vale y barra? Vai dar o mesmo resultado da primeira, né? Vai dar 70 dividido por 3. Tá. Meu x barra vai ser 70 dividido por 3. Que isso era quanto? 46 alguma coisa, né? Não, 23,3. É 23, sim. E o y barra? Continua nos 50. Quanto? Continua nos 50? Então, você passou. Agora, está referencial aqui. H sobre 3 será referencial aqui. Aí, sei lá, a base. Agora está referencial a pontinha. O meu H, perdão. Meu Y barra vai ser zero, quem? então? Não, vai ser 2/3 de 150. Concorda? Sim. E agora eu estou pegando aqui o lado 70, não? da pontinha. Oi? Daria 100, né? não? Não entendi nada, gente. Quem falou aí que o áudio estava muito ruim? Acho que foi o Felipe que estava tentando falar alguma coisa. Não, eu acho que é 70, né? Dá 100, Você né? acha ou você calculou? Eu tô viajando aqui. Então, vamos lá. Quanto que dá isso aí? 2/3 de 150. 100. 100zinho. É isso. 300 dividido por 3 dá 100. Então, essa vai ser minha Y barra. Concorda? Y é aqui, medido no eixo Y. Então, 70 está aqui na base, Felipe. Professora, eu consegui visualizar mais ou menos, né? Mas ali só mudou o ponto de referência para a parte superior.
aí já utilizou o 2, né? Usou a mesma Exatamente. fórmula ali da base. Né? Por que isso? Né? Usou a mesma fórmula da base ali. Porque está pegando o ângulo todo, a altura total. Então, gente, observem aqui o triângulo. O centroide, com esse eixo coordenado que eu tinha na pontinha, ele não está 2/3 de B? Então, se ele é medido da pontinha aqui, ele está 2/3 de B. O que sobra obrigatoriamente aqui? 1/3 de B. Mesma coisa com a altura. Eu fiz a dedução com o referencial aqui, Peguei a 0,0. visão. É que ele tá cheio, né? Tá completo, no caso. Isso, então, o que sobra aqui para esse outro lado? 2/3 de H. Se eu tenho 1/3 da H, medido a partir daqui, eu tenho para cá 2/3 de H. Então, é a mesma coisa, só que o triângulo está girando e eu estou movendo o referencial. Mas o centroide, ele continua na mesma posição. Ele só está invertido. Então, ele não continua estando a 2/3 da pontinha, ele está a 2/3 da pontinha. Certo? 2/3 aqui da pontinha, 2/3 aqui da pontinha. Então, 2/3 da pontinha, 2/3 aqui. Não, perdão. Nesse Navassi, eu estou a 1/3, né? Porque eu estou do lado aqui maior, de altura maior. Então, por isso, que X barra está 1/3 de B, que é 70. Entende? Entendi. Então, é só você lembrar disso aqui, que está representado aqui na dedução, genericamente, referido à letra. Professora, desculpa, com licença. Quando o referencial estiver pegando a parte menor, que representa 1/3 da altura e 1/3 da base, aí você vai fazer esse cálculo por esse 1/3. Porém, quando o referencial pega pela ponta dos triângulos, que pega a parte maior, é pelo 2/3, né? Essa dedução, né? É isso? Exato, quando você pega a parte aqui da pontinha, da altura 0, é a 2/3 da base, desse comprimento. Se você pega a parte aqui da altura maior, é 1/3 da base. E a mesma coisa funciona para a altura. Se você pega a pontinha aqui, né? De base aqui, menor, ou seja, eu tenho B aqui e eu teria 0 aqui referenciado a esse, né? A variação desse lado aqui. Se você pegar essa pontinha, é 2/3 de altura. Se você pegar desse lado maior, é 1/3 da altura. É a mesma coisa. Por um lado e pelo outro. Só que você, em um exercício, você tem um eixo de referência. Por isso que vocês precisam calcular essas coordenadas com referência a eixos, né? Você vai ter um problema que você vai ter um eixo de referência. A gente não colocava eixos de referência para cálculos de momentos, para cálculos de sistemas de força, tudo isso. Então, é a mesma coisa. Quando você for calcular uma resultante... Volta depois na slide anterior, por favor. Oi? Depois, senhora, por gentileza, só volta na slide anterior, vamos tirar um print, por gentileza. Esse aqui? Isso. Pronto, já foi, já. Obrigado. Então, é isso, gente. É só analisar o eixo de referência e dar a coordenada certinha com referência a um eixo, mas o centroide, ele sempre está naquela posição, ele não muda. Eu só estou girando o triângulo e mudando os eixos. Só isso. Ficou claro isso aí, gente? Vocês precisam de outro exemplo. Eu acho que eu já girei esse triângulo de todas as formas possíveis aí. É, ficou bom aí. Tranquilo. Mas, Coloquei assim, coloquei assim, bastante coloquei treino assim. para aguçar isso. Bom, então agora é só vocês praticarem essa questão aí. Né? Mas, de novo, essa dedução das coordenadas do centroide, ela já está feita para figuras geométricas conhecidas, né? Então, vocês não vão ter que sair calculando integrais, vocês só vão aplicar já esse conhecimento. Então, assim, vocês encontram, gente, nos livros, né?
essas informações já tabeladas para cada figura geométrica. Então, eu trouxe aqui um exemplo de tabelas que está aí no livro de Merian e Cray, mas estão também no Hibbeler, em todos os livros que vocês encontram aí na bibliografia da disciplina, que eu coloquei lá para vocês. Sempre tem nos apêndices essa parte aí de propriedades de área. E aí aparecem as coordenadas de centroides de figuras já conhecidas, né? Que essa dedução foi feita através dessas integrais. Então, por exemplo, o segmento de arco, que eu mostrei um exemplo para vocês do livro, esse era a coordenada do centroide, lembram? R seno alfa dividindo alfa, que foi aquele exemplo inicial que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui é só aplicar quando você tenha esse tipo de figura. Também está para um quarto de arco e arco semicircular. Você vem aqui, está tabeladinho a posição do centroide, né? Para a área circular. No caso da área circular, ela está no centro do círculo, porque é uma figura simétrica. Ela é simétrica em torno do eixo Y e em torno do eixo X. Então, ela vai estar, o centroide vai estar localizado na interseção desses eixos, que vai ser aí no centro do círculo. É a mesma coisa do retângulo, né? Ele está na metade da base e na metade da altura. Você vê aqui, área semicircular, um semicírculo. Você vem aqui já a coordenada do centroide com o valor. Ela vai ser quanto? 4 pelo raio dividido 3π. Então, como é um semicírculo, esse semicírculo ele é simétrico em torno do eixo Y. Então, o centroide já está no eixo da simetria. E a coordenada que estão dando seria referenciada aqui ao eixo que está na base. Um quarto do círculo, também. Coordenadas x barra, y barra, vão ser iguais, vão valer também 4r dividido 3π. Setores circulares, também. E assim por diante, gente. Lá vocês encontram a área do retângulo, que foi a que a gente deduziu. Mas já vocês sabem que ele está no centro aqui. Metade de H, metade de B. Uma área triangular. Só que esse aqui não é um triângulo retângulo, como o exemplo que a gente fez, né? A gente fez um triângulo retângulo. Observem aqui um caso de um triângulo genérico, que não é retângulo. Também está tabelado. Coordenada do centroide desse tipo de figura. Então, é só aplicar. Colocar os valores numéricos da seção que você tiver, da sua figura, e achar esses valores com referência a eixo. Você sempre tem que observar uma coisa, gente. Da mesma forma que eu fiz para vocês os exemplos e a dedução referidas a um eixo, ou seja, a um sistema de eixos, esses valores aqui, eles estão referenciados a eixos, né? Você vê aqui, essa figura aqui, a origem da coordenada estaria nesse pontinho aqui, certo? Então, esses valores, eles estão referenciados a esse eixo coordenado. Se essa figura vocês encontram ela, na prática, rotacional ou diferente, você só precisa tomar esse cuidado que vocês estão aqui fazendo com o triângulo. Analisar, né? O que foi dado aqui na tabela e a realidade que vocês têm. E aí fazer uma análise, mas só aplicando já isso. Não precisa integrar. É só analisar, né? Com valores tabelados e levar para a tua realidade, para a tua figura, para os eixos que você tem, para a referência que você tem. Mesma coisa. Aqui, área subparabólica. Estão vendo como tem? Até figuras complexas que você provavelmente nem vai usar. Mas está tudo tabelado. Então, é só saber aplicar. Então, gente, o que vocês podem fazer? Peguem lá figuras com dimensões arbitrárias e fiquem aí aplicando, praticando como que seria se eu giro a figura, se ele está girado, se o eixo de referência está em outro local, qual seria a minha coordenada. Aí vocês ficam olhando aqui na tabela e ficam fazendo essas análises. Certo?
Certo. Então, gente, eu quero que vocês estudem isso aí para a aula que vem, essa parte de centroides e figuras. Não a parte das integrais, porque isso eu mostrei para vocês, porque vocês precisam saber de onde isso vem, né? Mas a parte da aplicação, usando as tabelas. Quero que vocês pratiquem isso aí, porque semana que vem a gente vai partir para isso aqui. Cálculo de centroides de figuras compostas. Isso aí vocês se precisam fazer, vocês. Não através de integração, mas aplicando essas formulações das tabelas, né? E um teorema que vai servir para achar esses centroides de figuras compostas, mas você já tem que ter, claro, essa parte aqui bem fixada. Alguma dúvida, pessoal? Muitas, até fazer o exercício. Professora, uma dúvida agora relativa. Os nomes que foram né, colocados ali antes de cair a aula da senhora, a senhora consegue recuperar ou tem que colocar de novo? Não, gente, não sei. Se ficou gravado, o Zoom, ele emite o relatório, que eu vejo quem acessou. Agora, o que eu não sei se ficou gravado foi aquela parte que aí travou tudo, né? Não sei se ficou gravada a aula, mas eu sei quem entrou. Ah, tá show então. Beleza. Eu escrevi de novo por garantir. Professora, Oi. o seu trabalho é em duplo ou individual? Em grupo, enfim. Então, eu vou deixar que vocês façam de novo em grupo, né? Porque vai ter assim, uma lista de questões aí para não deixar uma pessoa carregada, vocês podem fazer em grupos também, de até 5. Ah, tá bom. Certo, gente? Então, o que vocês vão fazer no trabalho? Vai ter exercício disso aqui. Cálculo de centroide e de figura composta. Então, por isso eu estou pedindo para vocês... Então vai ser 2 questões, né? Uma de cada matéria aí, né? Vai ter da parte das equações de equilíbrio, que vocês vão precisar calcular reações. Aí talvez uma treliça bem simples, para você achar o esforço em alguma barra ou que outra, né? Eu não vou mandar uma treliça gigante para vocês calcularem. Não faz isso não, professora. E essa parte aqui, vou dar uma figurinha aí para vocês calcularem centroides. Então vai ser uma listinha aí com 4 ou 5 Passa um questões. triângulo. Um triângulo ou um retângulo, tá bom pra gente? Coração Então, chegou a acelerar. Semana que vem, gente, vocês vão calcular os centroides dessa figura aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma figura É composta. verdade. Mas isso aí não vai ser por integral, vai ser aplicando a fórmulas tabeladas. Então, olha só quanta facilidade vocês já têm. Um monte de coisa foi deduzida e é só aplicar formulação de tabela. Só isso. Queria compreender essa facilidade que a senhora é explícita aí. No caso, a gente vai separar todos e calcular separado para depois juntar. É tipo isso? Ou juntar Pois tudo e é, fazer o você está cálculo. aprendendo agora de uma figura individual. Aí vocês vão aplicar depois esse conhecimento, né? Para calcular aqui uma figura composta. Certo, Tá bom, pessoal? deixa spoiler para semana que vem. A mente já está já agora sobrecarregada. A testa chega a estar doendo. Então, isso aí é para semana que vem. Ok, professora. Beleza, professora. Fechou.